Boa tarde, Boa tudo tarde. bem com Boa vocês? tarde. Estamos Bem, aqui felizes, né? Somos estudantes aqui na Faculdade CTA e é uma honra ter vocês aqui com a experiência que vocês com certeza vão trazer para essa mesa. É, teremos, com certeza, né, pessoas que estão com dúvida e estão se informando. Então, a experiência de vocês para nós aqui nesse podcast vai ser essencial. Então, já agradecer em nome da nossa equipe, né? Nosso grupo. Nosso grupo de estudantes. Nós que agradecemos também a oportunidade de estar aqui com vocês. Que ótimo, muito ficamos bom. muito honrados de ser convidados, né? É legal ser lembrado durante, Verdade. durante as nossas jornadas. São ótimos que a gente lembra, né? É isso aí. Vamos começar com a Elisângela Corrêa Barbosa, né? Atualmente atua, né, no hospital privado, Uhum. na parte de UTI, UCI. Então, para quem não sabe, UCI, que seria uma unidade cardiológica, Isso. correto? Correto. E semi-intensiva. 11 anos atualmente nesse hospital Uhum. e na bagagem toda aí 19 anos já de experiência na área de enfermagem. Iniciou como uma técnica de enfermagem Isso. por 5 anos e após a sua graduação em enfermagem conseguiu uma oportunidade internamente, né, como trainee, uma enfermeira júnior e logo em seguida já se desempenhou muito bem o seu papel como uma enfermeira sênior, né? Formada em MBA em gestão de qualidade e acreditação hospitalar, certo? Isso. E também pós-UTI, urgência e emergência. Isso, perfeito. E aqui a gente, né, dá um embasamento também que um projeto seu para o futuro, você me corrija, vê se está certinho, deseja atuar na parte gerencial, então... Isso, a parte hospitalar da qualidade mesmo. No foco da MBA que eu fiz, então eu gosto muito dessa parte da qualidade. Da humanização com o paciente, com os colegas de trabalho. Sim, Meu perfeito. foco é esse. Ótimo. E nós temos também Maxwell Araújo de Almeida, também atua, né, num hospital privado, Sim. atualmente na unidade coronariana, semi-intensiva, 8 anos de experiência, iniciou, como muitos, né, iniciou como auxiliar de enfermagem, de farmácia, perdão, de auxiliar de farmácia, e após a sua graduação como enfermeiro, então iniciou na semi-intensiva cardiológica até hoje atuando, né? Pós-graduado em cardiologia e os seus projetos futuros é engajar melhor nessa parte de cuidados paliativos, Sim. né? Que é uma área que eu acredito que precisa realmente desse cuidado, né? De como um bom enfermeiro exercer já, como já diz, né? Nesses cuidados. Sim. Então, já para começar essa rodada de perguntas, nós temos aqui nosso colega Vinícius, né, Vinícius? Vai Isso. iniciar uma pergunta para vocês um pouco desafiadora, porque nós, na área de enfermagem, temos que lidar com diversas situações, né? Então, ele vai trazer uma pergunta bem específica para vocês nos ajudarem aí a como lidar com essas situações. Primeiramente, boa tarde para vocês, né? Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, né? Com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Olha, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é relacionada a um problema específico, assim, dos enfermeiros e de quem pode vir a trabalhar ali na enfermagem. Entendeu? Quem está no ambiente de trabalho da enfermagem, no mercado de trabalho. Na questão de neurodivergentes, certo? Quando a gente pensa em enfermagem, a gente pensa assim, que é uma pessoa que coordena as equipes, coordena a equipe de auxiliares, de técnicos, e é um grupo muito grande, né? A gente sabe disso, que é um grupo que você tem que dizer o que tem que fazer, tem que falar o que a pessoa tem que fazer em determinado momento. É um negócio assim, meio cheio de desafios, de disciplinas que você tem que interagir. Nesse sentido, pode ser, né? Pode ser que isso ocorra para algumas pessoas, ocorra o fenômeno de burnout. Você sabe o que é? Sim. Sim, Sabemos. sabem. Então, para pessoas neurodivergentes, esse fenômeno pode sim afetar essas pessoas, né? As pessoas que têm autismo, as pessoas que têm TDAH. Então, eu queria saber, na visão de vocês,
em que setores e como essas pessoas podem, assim, se inserir nesse ambiente de enfermagem. Certo. Quer começar? Pode ser. Mas assim, hoje em dia os pais eles estão com muitas oportunidades, porque eles estão sendo treinados profissionais para isso, para lidar com todo tipo de pessoa e todo tipo de situação. Então, eu trabalho atualmente em um hospital privado que ele tem oportunidade para quem é neurodivergente. Inclusive, tem uma menina da segurança, posso falar, né? Que ela é neurodivergente e ela é autista e ela trabalha com a gente. Então, a gente sabe das limitações e a gente sabe que tem que ser respeitada. Então, o hospital é treinado para isso. Então, eles fazem tem treinamento, para a gente aprender a trabalhar com as pessoas, assim, porque a enfermagem, ela é um leque de setores, a gente pode falar isso, que tem lugar para todo mundo, entendeu? Então, se você não pode trabalhar numa UTI, talvez que você não se sinta bem, porque também você pode, entendeu? Você pode trabalhar. Você pode trabalhar no setor administrativo, então tem muitas áreas. É você que vai ver aonde você vai se identificar melhor, entendeu? Mas que a oportunidade sim, e assim, a gente fica até feliz, né? É verdade. Porque a gente vê pessoas que estão querendo, independente se é neurodivergente, TDAH, porque as pessoas precisam crescer, independente, e tem lugar para todo mundo. Entendi. Só complementando, eu acho que é importante também ter na equipe pessoas que sejam neurodivergentes, porque a gente atende o público neurodivergente também. Uhum. E ninguém melhor do que uma pessoa que entenda a outra para conseguir fazer esse acolhimento melhor ainda. E falando de área da enfermagem em si, a gente tem muitas áreas, né? Uhum. A enfermagem, às vezes, para quem não é da área, imagina que é cuidado, medicação e só, mas a gente tem área de gestão, tem levantamento de dados, tem todo um leque de coisas que pode ser feita, que às vezes tem pessoas que têm mais aptidão para uma coisa, menos para outra. E tem os pesquisadores, né? Exatamente, Max? pesquisadores, auditorias de Que prontuário. não tá ligado diretamente com o paciente. Exatamente. Pode ser uma preferência. Eu tenho minhas limitações, como por exemplo o TI. Eu trabalho numa SEMI, mas o TI para mim é uma rotina que é um pouco desgastante por barulho, movimentação, essa coisa de não ter um planejamento, é muito incerto o seu plantão. Eu tenho dificuldade. Então eu imagino que cada pessoa tem as suas questões assim, que tem facilidades e dificuldades de lidar. E eu acho que é muito importante ter gente nova e tem muita área. A sociedade ainda tá engatinhando, né? Para saber lidar com o neurodivergente, mas a gente já começou. Então eu acho que é uma oportunidade gigante. E é muito bom ter gente neurodivergente nas equipes. Importantíssimo. Então vamos lá, pessoal. Como a gente está falando aqui sobre relacionamento interpessoal, eu gostaria de fazer a primeira pergunta de como vocês, em caso de conflito entre paciente e colaborador, como que vocês tratariam, assim, qual que seria a conduta de vocês, na experiência de vocês, para poder lidar com esse conflito? Você vai começar agora? Vou começar agora, porque você tem mais experiência em gestão, então você vai ter mais coisas pra falar aqui. Bom, nossa área é muito desafiadora, né? A enfermagem é uma área que a gente tem muitas atribuições. A equipe, hoje em dia, a equipe que tem de saúde em cuidados direto com o paciente é a da enfermagem, tem mais gente. Médicos são menos, farmacêuticos e tudo mais. Então a gente é um grupo muito grande, um grupo que trabalha muito junto e, querendo ou não, vão surgir muitos conflitos. Acho que dá para introduzir, primeiramente, a gente entender que conflito nem sempre é uma coisa ruim. Os conflitos podem levar a gente a crescer. A gente pode conflitar sobre um protocolo, melhorar e aplicar ele de uma forma que seja mais efetiva. Agora, a gente puxando para conflitos interpessoais, que é o conflito de profissional a profissional, a gente tem algumas questões, né? Quando o caráter é muito pessoal, a gente sabe que na área da enfermagem a gente tem muita briga por folga, muita briga por férias. Escala. Então a gente tem que tentar fazer as coisas da melhor forma possível, que nem sempre todo mundo vai ficar feliz, mas que a gente consiga atender na média as necessidades que as pessoas têm, e a gente tem que ter os critérios. Que em algum momento alguém não vai ficar feliz, a gente tem que ter critério. O critério não pode ser da cabeça de cada um, porque isso vai gerar mais conflito. E aí tudo bem. Como assim? Tem o critério e mesmo que aquela pessoa não fique feliz, tudo bem.
Porque naquele exato. momento não era a hora, por exemplo. Exato. E você falando dessa pergunta que a Elis fez, eu queria que você puxasse assim a postura. Como é que esse enfermeiro tem essa postura em relação a esse conflito? Como é que esse enfermeiro deve agir? Quais são as características? Eu acho que o principal para qualquer conflito, quando você vai mediar um conflito, é tentar ser o máximo imparcial possível. Tá. A gente sabe que o ser humano tem um pouco de dificuldade, mas a gente consegue desenvolver isso, imparcialidade. A gente tem que tentar se envolver o emocional minimamente possível. Então por isso que é importante a gente ter critérios bem estabelecidos. A gente dando um exemplo sobre folga, a gente tem que saber o que são prioridades, a gente tem que ter esse acordo pré-estabelecido para que na hora a pessoa de repente não sinta que ela foi deixada para trás e outra pessoa foi dado preferência. Excluído, exato. Então a gente tem, o ideal é sempre ter acordos pré-estabelecidos. Então, por exemplo, a gente vê que tem mães, tem alguns meses que tem preferência para pedir férias, por conta de férias de escola dos filhos, que eu acho isso muito importante e que eu acredito que as equipes normalmente entendem. E é tão importante ouvir isso de um homem, né? Muito importante. Pensar nisso. E a Elisângela, né? Quando você fala dos seus projetos futuros, é na parte gerencial. Você acredita que a gestão sustenta a equipe? Com certeza. Uma gestão acolhedora sustenta a equipe. Porque quando você acolhe, porque o funcionário ele também quer ser acolhido. Porque a gente pensa muito no acolhimento com o paciente. Mas e o colaborador? Onde fica? Que cuida do paciente. Que cuida do paciente, porque ele é o cuidador, né? Ele cuida e ele precisa também ser cuidado muitas vezes. E a gente, às vezes, não tem esse olhar para o colaborador. A gente olha muito a parte do paciente. E esquece. Por isso, tantas pessoas estão adoecendo. E eu acho que você falou, né? Eu foco muito nessa parte de acolhimento. Ambas as partes. Do paciente e do colaborador. Então, a gente precisa ter esse olhar. Quando você falou em gerenciar conflitos, ser imparcial, a gente precisa ser imparcial. A gente não tem que mostrar, não, mas a fulana hoje trabalhou, sabe, ela trabalha bem. A gente não tem que colocar isso em xeque, porque o que está ali é uma pessoa. É uma pessoa que está ali. Então, você tem que saber gerenciar os conflitos. E quando a gente fala conflitos do paciente, às vezes o paciente também, ele não gosta muito, às vezes, de colaborador. Então, eu não quero esse colaborador. A gente sabe que a gente passa por isso. Escolhe, né? Escolhe. E como é que fica o colaborador? Sim. A gente tem que saber também abordar esse tipo de situação. Como passar aquela situação para ele, para ele não se sentir para não se sentir excluído, né? Perante a equipe. Não expor o colaborador. Gerenciar conflito também é tirar o colaborador do foco. Tira ele, entendeu? Acolhe, leva para uma sala. Jamais você tem que gerenciar um conflito expondo outras pessoas, expondo a própria pessoa para outras equipes, tipo eu falo, equipe médica, equipe de fisioterapia. Então você tem que saber tirar a pessoa do foco e saber lidar com esses conflitos. E isso é muito importante. É isso, quando você falou, a gestão segura sim. Se ela souber, gerenciar. Mas também se ela não souber, vai tudo para água abaixo. Plantão bem desafiador. É o plantão, né? é a convivência. Entendeu? Então fica tudo assim. Você não confia mais na sua gestão. E é muito ruim quando você não confia na sua gestão. Porque você não pode contar com a sua gestão. Entendeu? Você como enfermeira, provavelmente com o seu tempo de experiência, você já deve ter sentido quando você tinha uma gestão não tão boa, que não era tão bom nessa parte interpessoal, nessa parte de empatia, e também deve ter pegado outros bons. O impacto que você sentiu de diferença para você trabalhar com a sua equipe de técnico, por exemplo, ou com outros enfermeiros, como foi? Como é que você sente? Como é que você consegue falar, tipo, eu senti que... Um momento que eu precisei estar falando isso. Exato. Você sentiu o que diferente com a gestão boa e com a gestão que não era tão boa? Você sentiu o que diferente para você trabalhar e coordenar a sua equipe de técnicos, por exemplo? Uma gestão boa, ela presta atenção em você, no colaborador. Eu digo enfermeiro, que a gente trabalha diretamente com os técnicos. Então, quando você trabalha com o técnico, você conhece. Eu trabalho com a Adriane, um exemplo. A Adriane está sempre alegre. Quando a Adriane chega num plantão diferente, você sabe que aconteceu alguma coisa. Então, às vezes, a Adriana não vai falar. Tipo, eu vou falar meus problemas aqui.
E as pessoas tinham muito esse estigma, não vou falar meus problemas, eu entrei no hospital, ficou para trás dos problemas, e isso não Vou me acontece. fechar, isso não acontece. E né? não pode acontecer, porque é isso que está adoecendo. Então você pode falar assim, ô Adriane, você tá bem? Eu tô sentindo que você hoje não tá bem. E a Adriana, ela pode se abrir, ela pode confiar. Então, a confiança, você tem que pegar a confiança do seu colaborador. Porque quando você não confia, ela vai falar, ok, não, eu tô bem, mas não tá. Então, como é que você vai cuidar de um paciente se você não está bem? Pode Entendeu? ocasionar erros, né? Com certeza, ocasionar erros, você vai tratar mal o paciente às vezes. O paciente não tem culpa, porque ele ali é a pessoa frágil do Do ambiente. do ambiente, entendeu? Então você precisa estar bem para cuidar. Então por isso que às vezes o foco dos hospitais hoje em dia eles estão focando muito em quê? Programas de cuide-se, lá mesmo Cuidando das cuidando do pessoas. colaborador, porque ele precisa ser cuidado para ele cuidar, entendeu? Então, gerenciar conflitos é isso. Não é só, tipo, eu vou deixar a Adriane, ela quer essa folga, eu vou dar para a Adriane. Porque a Adriane tá sempre aqui, chega cedo. Mas não é porque aquele que chega atrasado, às vezes chega atrasado porque tem algum problema, o filho para levar para a escola, entendeu? Então a gente também tem que ver essa parte. Então eu acho que gerenciar conflitos é isso. E mostrar para o colega que ele também precisa olhar para o colega. Que acaba virando uma perseguição, muitas Porque vezes. o colega, às Né? vezes, não olha para o colega. Fala assim, ele sempre ganha folga e eu não ganho por quê? Só porque ele está sempre aqui? Só porque ele é assim? Então você acha o quê? Que você, isso aqui não importa para mim, então eu não sou importante aqui. Então vamos embora, entendeu? Você perde uma pessoa boa que você poderia desenvolver Sim. por você não ter esse olhar, entendeu? E eu acho que até uma questão importante que muitas vezes, dependendo da gestão que você tem, você sente que algumas pessoas se esquecem dessa questão da evolução do profissional e como ser humano. Isso mesmo. A gente chega na empresa de um jeito e a gente vai, ao longo dos anos, você vai mudando, você vai aprendendo, se adequando a trabalhar com aquela equipe, com um modo de trabalhar. E não é porque de repente alguém chegou na sua equipe nova, e de repente pode estar com uma dificuldade, alguma coisa, que você vai falar assim, não serve. A gente já passou dessa época. A gente já não está numa revolução industrial que você troca de funcionário simplesmente. Não. Você já tem uma pessoa ali, você tem uma pessoa com as suas qualidades, que geralmente já vem com experiência de outros lugares. Você só tem que saber identificar as qualidades dela para saber alocar ela de uma forma que ela mesma se sinta melhor de trabalhar. E Isso é o desenvolvimento humano. Exatamente. E trabalhe com essa pessoa. Não descarta, entendeu? As pessoas não são descartáveis. Você precisa trabalhar com essa pessoa. E mostrar para a equipe que a equipe precisa também abraçar. Porque às vezes chega um colaborador novo, não abraça. Sempre tem aquela famosa frase, né? Já tem a panelinha. E não pode existir isso. Você tem que acolher o seu colega. Isso é muito importante. Mas vocês presenciando, desculpa, bem que você fala. Vocês presenciando um caso que entrou um colaborador novo, seja um enfermeiro, seja um técnico, e vocês perceberam que os funcionários tiveram essa atitude aí de falar. É novo, né? Novo. O colaborador novo. E acabou de se canto, formar. Não sei o que lá, ou veio de sei da onde, esse hospital não presta, ou algo do tipo. Se você vê isso no seu plantão acontecer, você abordaria o seu colega enfermeiro ou o colega técnico? De que maneira você tentaria encaixar sem chamar atenção. Sem chamar atenção, sem expor ninguém, que eu já percebi que você é uma pessoa que já comentou que não é certo fazer isso. Além de ser ruim para a pessoa, tem a questão também legislativa, que a gente sabe também que existe. Como é que você faria essa abordagem aí? A gente sabe que toda equipe tem um líder. Exatamente. A gente sabe que os técnicos têm um líder, na enfermagem tem um enfermeiro que sempre é um líder. Então a gente faz o quê? Se naquela equipe tem um líder, chame o líder. Porque aquele líder ele vai passar para os outros colegas. Não, gente, vamos dar uma oportunidade, vamos abraçar. É tão importante. E se ele passar isso para os outros, eles vão sentir segurança, porque sempre tem, não adianta. Exato. Sempre a gente nem tem. tá falando de líder Não, a gente cargo, entendeu. é um líder natural, Líder que às vezes num natural, grupo de isso. 10 pessoas alguém escolhe Sempre alguém tem. para decidir Isso. melhor as coisas. Isso é natural. E Então, nas se equipes são assim isso. mesmo. Então, se aquela pessoa que É líder- verdade, pensando, você falando assim, a gente observa que isso acontece na nossa vida, né, Com Pri? certeza, na vida, no dia a dia, se você vai, às vezes, numa loja, começa a conversar com uma pessoa, tem sempre uma pessoa que quer aparecer, que quer falar mais, então aquela pessoa é líder nato, entendeu? É dela, a essência é dela. Então, quando tem uma pessoa na equipe que ela é líder, se ela der as costas, todos vão dar, Sim. entendeu? Porque pensa o quê? Se eu for pra lá, ela vai pra lá e vou ficar sozinha com essa pessoa. Então, pegue essa liderança que você tem nata, leva pra coisa boa, entendeu? Puxa, vamos.
Pega na mão da pessoa, porque às vezes a pessoa tá ali e segura também. Pega na mão Exato. dela. É tão importante o pegar na mão, entendeu? Eu sempre falo isso, o pegar na mão do colega, o pegar na mão do paciente. O toque é muito importante. E você vai fazer o quê? Você vai passar uma segurança. E a pessoa vai se abrir para você, né? Com certeza. Para o setor. É tão importante isso, trabalhar em equipe, gente, trabalhar num setor saudável, entendeu? A gente fala muito isso e trabalhar em equipe, mas nós sabemos, nós ouvimos, né, em alguns dos podcasts falando sobre ambiente tóxico, né? E infelizmente a gente sabe que isso acontece. Existe. Na prática não é bem assim, né? Sim. Na prática eu observo assim que a área da enfermagem ela é um pouco desunida. Tanto que eu trouxe alguns dados do Corém aqui que fizeram uma pesquisa, né? O local de trabalho ele oferece algum apoio para poder fazer a gestão desses conflitos, para você ter um lugar ali de você poder falar. E cerca de 57% das pessoas que participaram dessa pesquisa disseram que não. Que o ambiente de trabalho não. Que o ambiente de trabalho é tóxico, né? Então, 50%, 57%. 57%. E imagina isso agora, né? Imagina não sei quantos anos atrás. Exatamente. Daria 100%. É, Porque as pessoas não tinham voz, entendeu? A enfermagem não tinha voz. Exato. Então a gente, assim, hoje ainda tá, né? Tá ruim. Precisa Mediana, melhorar. né? 57. Mas imagina. assim, Mas eu acredito Hoje a gente ainda também tem que uma coisa pra assim, né? mensurar. E seja assim também por questões que já estão envolvendo muitas leis, Lógico. normas Exato. e leis. Se a gente pegar, puxar o quanto, a gente pode provavelmente linkar esses dois dados com o diagnóstico de burnout. Isso mesmo. Porque conforme você vai tendo esse tipo de afastamento, e para a empresa é uma falta, tem um custo da pessoa estar fora da escala, você vai ver que tá totalmente relacionado. Isso. Então a empresa começa a entender que a gente tem que fazer um ambiente onde a gente diminua esse tipo de caso. Que as pessoas se sintam bem, mesmo num dia difícil, que as pessoas se sintam Porque bem. sabe que tem suporte. Sabe que tem E suporte. é importante você saber que você pode contar, entendeu? Está Eu sendo posso ouvido, contar. né? Eu posso Isso. contar com o enfermeiro. Eu posso contar eu com o meu posso contar colega. com o meu gestor. Isso. Né? Posso Se contar com acontecer as alguma coisa, eu pessoas. posso contar. Isso. Então, essa visão aí, é essa que a gente tem que ter quando a gente se Isso. formar. E essa palavra eu posso contar é muito importante, É. entendeu? É até você colocar, eu posso contar, porque a gente tem que contar mesmo. Sim. Imagina se a gente não puder contar. Verdade. Quem tá ali do meu lado, no meu plantão, 12 horas, porque a gente fala, né? Muitas vezes a gente passa muito maior tempo dentro de um trabalho do que com nossos Com familiares. certeza. Então, Sim. quanto esse ambiente tem que ser importante, agradável, Exato. né? Ou pode contar com uma pessoa em Uhum. especial, como você disse, das mãos, né? Então, Isso. eu acredito que nós estamos ainda, né, engatinhando na área da enfermagem. Vamos aprender muita coisa, né? Nós vamos Mas- nascer ainda, eu acho. Estamos ainda A gente não engatinha tudo, a gente vai nascer ainda. A gente tá na gestação. E a gente pode levar pra vida? Pode, Sim. sim, é importante. Sim. Isso. As pessoas falam, eu não vou levar pra vida. Leva sim. Eu tenho várias amigas que eu levo pra vida, entendeu? Né? Ela me fez lembrar no caso, quando eu entrei na enfermagem, que eu não fui técnico, não fui auxiliar. Eu fui direto pra graduação. E eu me vi numa equipe que eu era o mais novo. Mais novo de vida, mais novo de profissão, mais novo de casa, mais novo de tudo. Sofreu preconceito? Porque, a gente não sabe de nada. Olha, no começo Não foi tem difícil. experiência. Tinha uma senhora que trabalhava com a gente, que ela já tinha mais de seus 60 anos. Nossa. E ela era enfermeira? como ela era técnica, Ah. e eu como enfermeiro. E aí? Quer dizer, né? E como que você vai cobrar ou mudar alguma coisa na rotina dessa pessoa que tá há 60 anos, 50 só no mesmo hospital? Então, assim, como é que a gente faz? Patrimônio, né? É, patrimônio, entendeu? Então, assim, é o que ela tava falando. Ela puxou esse gancho do líder natural ali do grupo, que na época eu fiz sem perceber. Eu vi que tinham dificuldade de passar alguma coisa nova, ó, mudou um protocolo, vamos fazer. Não, depois eu vejo, sabe? Uma resistência que a pessoa já Porque vem. ela fala, É. funcionava até ali, né? Quantos anos de experiência, aquilo mudou como Sempre agora, funcionou, né? por que agora vai mudar? Sim. Entende? É. E aí eu lembro que eu fui me aproximando devagarinho. Aí fui conversando, perguntava alguma coisa sobre, tal paciente, você já conhece? Me fala um pouquinho, sou novo aqui. E a gente vai, aos pouquinhos, vai amolecendo. Vai quebrando o gelo. Chegou um né? tempo que ela me trazia uma limonadinha e uma cocada. Virou Já era o parceiro, virou Virou filho. filho. É verdade. Depois do tempo deu tudo certo. Levou um tempo, a gente precisou de umas semanas aí pra se aproximar, mas foi interessante. Mas porque- imagina só que se ele chegasse já com os 4 pés. Então, assim, Exatamente. É isso que eu ia falar. É. eu sou enfermeiro aqui.
Então, Tem gente que é assim, né? Manda Elisângela? Exatamente. Não que a gente nunca tinha visto, pelo contrário, a gente vê, acho que talvez seja mais padrão. As a pessoa. E ainda, o que me surpreende é às vezes gente que veio de técnico. E às vezes quando vai pra enfermeiro, parece que esqueceu tudo que veio pra trás. Toda a vida do... Tem gente que vem muito Max, fervoroso, assim, pra. Às vezes não é por mal, é Eu por sei. vontade de fazer Pela bagagem, diferente. pela responsabilidade. Uhum. Exato. Porque o enfermeiro é um gestor. Né? Eu queria te perguntar, você falou assim, me veio uma pergunta, você falou sobre era técnico, virou enfermeiro e parece que esqueceu tudo. Uhum. Como que o enfermeiro enxerga o técnico dentro da equipe dele? Como que você vê ele? Porque, por exemplo, assim, ó, você trabalha no hospital, você olha, é um fisioterapeuta. Olha, é um médico. Então você está enxergando a categoria da pessoa. Uhum. Como que você olha pro técnico? Você enxerga o quê? Como é que você vê ele como na sua equipe? Porque como ele está diretamente ligado ao cuidado, né? Sim. Ele é o teu olho lá dentro Exato, do leito, é. né? Ele vai, se tiver algum problema lá no leito ou no box de UTI, não sei, ele vai te trazer esse conflito ou algo do tipo pra você resolver. Você tem que ir lá resolver. Quando você enxerga para um técnico, ou tem alguma reunião, alguma coisa para fazer, num plantão, algo do tipo, você ou vai falar do seu técnico, da sua equipe pro gestor, você enxerga como esse técnico? Ele é o que para você lá dentro da equipe? Eu vou começar com a opinião de quem tá menos tempo na área, porque eu acho que mudou muito. As pessoas que têm mais tempo de experiência, elas sempre me relatam o como mudou a relação enfermeiro-técnico durante esses anos. A minha relação que eu vejo hoje. A gente não tem uma distância, e não é para ter uma distância de hierarquia do técnico pro enfermeiro. Existe uma hierarquia, mas a gente faz parte de uma mesma equipe. Mesma equipe. Técnico e enfermeiro é uma coisa só. A diferença é que a gente tem focos diferentes. Tá. O enfermeiro ele tem um foco mais, uma visão mais clínica do paciente. Ele tá com uma visão mais que a gente ouve muito essa palavra na graduação, que é uma visão holística. Você tá com uma visão muito ampla do paciente. Tá. O técnico ele tem uma visão um pouco mais próxima, mas talvez não tão ampla. Ele não tá tão de olho no exame, como que tava o exame de ontem, como que tá o exame de Que é uma hoje. classe executora, né? Exatamente, é a diferença dessa classe executora. Mas eu acho que tem que ser uma coisa muito... Tem que ser um elo. Tem que estar sempre muito ligado, porque essa coisa que o pessoal usa de o técnico é o olho do enfermeiro, também, realmente, assim. Tem essa questão de que muitas vezes o técnico ele achou alguma coisa estranha no paciente. O paciente tá estranho. Tá, mas estranho como? Não sabe identificar. Alguns não Mas sabem. ele tá vendo que tem. Alguns já vêm com você assim, o paciente não tá se sentindo muito bem, não é o padrão neurológico dele, tá meio sonolento, tá com o lábio meio cianótico. Vamos lá ver? Pô, eu já vou entrar no quarto já imaginando mais ou menos o que tem. Puxando o carro. Exatamente. É por aí. E a É mais gente ou menos isso. comentou em alguns momentos falando sobre isso, que tem algumas unidades, não acredito que não seja em todas, que já existe passagem de plantões de enfermeiro para os técnicos, não de enfermeiro para enfermeiro. não, assim, existe tem que ter a pessoa de plantão enfermeiro para enfermeiro. Existe um briefing que a gente faz com Sim, os técnicos, sim. entendeu? Então a gente passa ali sobre o paciente e tal. Mas, como você falou, o técnico são os olhos do enfermeiro. Eu acho que o enfermeiro também é o olho do enfermeiro. Porque Sim. a gente precisa também ter esse olhar. A gente não precisa também colocar tudo para o técnico, porque às vezes, o técnico tá lá. Mas a gente precisa, e às vezes a gente perde muito isso, né? O técnico vai lá, você não faz a visita do paciente, você não vai lá conversar com o paciente, você precisa disso, até para você fazer o quê? Dar um exemplo para o técnico. Porque o técnico vai falar o quê? Tipo, o enfermeiro nem entrou no leito, Nem Só me nem ouviu viu olhar que as eu drogas. passei, mas ele mesmo não foi lá. perguntou assim, tá quanto a droga? O paciente tá assim. Ou não fez um Você- exame físico, né, Elisângela? Nós não fez o exame físico, isso é muito importante. Você precisa ser os olhos E eu já do notei que todo técnico, ele observa se o Observa. enfermeiro faz exame físico ou não. Ele chega, ele comenta, você tá vendo esse enfermeiro aí novo? Nem exame físico faz. E aí entra naquela questão de você perder a confiança na gestão. Com certeza. Com certeza. É isso mesmo. Se isso faz, isso é uma das coisas principais. Credibilidade, E é uma das coisas principais do seu trabalho. Você tem que fazer exame físico, você tem que avaliar seu paciente. Paciente que tem lesão tem que ser avaliado Isso, diariamente. Por plantão, muitas vezes. A cada plantão de 6 horas tem que ser avaliado. O técnico ele vai avaliar sim. Ele vai avaliar e falar assim, pô, o enfermeiro não entrou aqui. Ou entrou e
passou o olho rapidinho. Uhum. Eu já Isso vi aí já transparece existe uma quebra de confiança ali. Ele sabe que de repente num momento de urgência, um momento de emergência, talvez não seja a pessoa que ele vai contar. Ele pode chamar Entendi, até um outro colega. Entendi. E é muito ruim isso, porque não passa confiança. Você, aquele plantão é aquele enfermeiro, o plantão hoje não vai ser legal. Aí já veio com um clima pesado, né? até falando sobre isso, porque eu já tive uma experiência, né, pessoal. Eu estava acompanhada, né, acompanhando a minha avó no leito, e aí a médica entrou, né, a enfermeira, ela fez o papel dela, e eu já estava atuando agora, estudando enfermagem, e aí eu observei a enfermeira, ela fez exatamente isso, tinha trocado plantão, ela foi lá, examinou minha avó, examinou os outros pacientes, aí ok. E nisso, já logo na entrevista pela manhã, a médica chegou até a unidade, né, até o leito lá, e a médica começou a perguntar para a acompanhante de uma outra paciente como que ela passou, qual que foi a medicação. Aí a própria acompanhante da paciente falou assim: mas a senhora é médica, a senhora não tem essas informações? Então ali fez até eu mesmo observar aquele cenário, quer dizer, um médico despreparado, que realmente ele não estava nem com os dados básicos de que foi passado para ele. Porque tem também essa passagem de plantão, como qualquer outro, né, do técnico, do enfermeiro e do médico também. Sim. Então, e aquilo me chamou a atenção. Pelo médico estar totalmente despreparado ali naquela abordagem, naquela visitação clínica, que ele não sabia nenhuma informação. Ele estava perguntando para o acompanhante como é que foi a noite, qual a medicação que tomou, e ali eu achei uma postura, né, assim, quanto que a gente tem que estar preparado. E assim, ali foi super positivo para o enfermeiro. Eu falei assim, olha, eu quero, né, esse Eu é o quero ser exemplo. um exemplo assim. Um exemplo assim, em hospital público, né? Então, assim, independente, né? Estamos falando de público, de privado, é um padrão que tem que seguir. Sim. Né? E ainda tem a complementar. Tem muita gente que tá no público que tá conseguindo extrair um melhor da enfermagem que gente que tá no particular não consegue. Com escassez de recurso, com escassez de mão de obra, Com sabe? escassez de salário. Escassez de salário. Tem gente que tá extraindo uma enfermagem melhor do que gente que às vezes tem todo o recurso num Talvez só privado. seja pelo fato do público não ter a quantidade de protocolos, ou talvez acreditação, tanta coisa, papel. Eu acho que tem muitos fatores, mas talvez você tenha uma liberdade mais de repente, você. Principalmente se você está num ambiente acadêmico, você viu que saiu um estudo novo sobre alguma coisa X, por exemplo. Num público você consegue implementar isso às vezes sem ter tanto conflito de passar por processos, burocracias até conseguir implementar. E às vezes no público você já tem, principalmente se é um hospital escola já, você já consegue ali, professor, a gente tem essa proposta, vamos tentar, faz ali, como já é testado, você vai fazer um acordo com as equipes, com a gestão, e vai testar por um tempo aquela sua técnica ou algum produto novo, curativo, que seja. Você consegue ter isso com mais facilidade. No público você tem mais essa versatilidade de testar terapias novas, desde que esteja dentro do que a estrutura consegue oferecer. Entendi. Eu acho que é um dos fatores. E as pessoas em geral acham que o público é o público, as pessoas são mal cuidadas. E não são. Não. Trabalhamos para o público. E nossa, os técnicos, sabe? Eu era técnica na época. E a gente seguia todos os protocolos que o público tinha. Entendeu? Porque ele não tem uma GTCI, mas ele tem uma ONA. Entendeu? Então, assim, tem protocolos, entendeu? E se for os protocolos, eu acho que tem você mesmo para cuidar do paciente. Você sabe a sua paciência. Você imagina você, a sua paciente mal cuidada e ir para casa. Mas acontece. A gente sabe disso. Como é que vai ficar a sua consciência? Eu não vou dormir. Você não vai dormir. Mas às vezes você vai dormir também. Mesmo deixando o paciente lá, sabe? Tão mal cuidado. Então eu acho que você tem que ter empatia. Se colocar no lugar do outro. Paixão, né? Pelo aquele paciente. Exato. Concordo. Max, em relação a familiares, assim, não que seja algo negativo, não é isso? Sim. Mas a gente sabe que a gente tem conflitos com familiares, né? Principalmente acho na parte da pediatria, né? Porque a mãe, ela é mais sensível. E eu entendo o motivo.
né? Mas quando você tem um conflito com familiar e esse conflito ele tá, tipo assim, ultrapassando a barreira do quarto lá já, não ficou lá. Sim. Já passou pro técnico, já passou para vocês e tá subindo para a parte médica, alta gestão. Quando você identifica isso antes de chegar lá em cima, como você, como enfermeiro, identificou? Como é que você aborda todo esse cenário? Mudança de técnico, trocar de setor enfermeiro, ir lá conversar, escutativa. Como você faz essa análise assim? Eu sei que tem vários casos específicos, Sim, né? sim. Pode ser agressão verbal, pode ser algo às vezes até nada a ver, seja coisa da cabeça da pessoa mesmo, por estar num momento muito fragilizado, a pessoa imagina uma coisa que não é. Se você quiser trazer uma situação específica, ou trazer uma maneira geral de como enfermeiro tem que ser no momento assim conflitante. A gente passa por isso com uma certa frequência, e eu acho que a enfermagem é a área que mais sofre com isso, né? De, às vezes, um acompanhante que se exalta, e a gente, por estar mais tempo ali, de cara com o paciente, cuidado direto, acaba que resvala muito na gente. Questões que muitas vezes não tem a ver com a enfermagem. É o médico que não passou, sabe? É alguma, qualquer outra coisa, uma demora no atendimento, que não necessariamente tem a ver com a enfermagem, mas como a gente está ali, a gente é linha de frente, então muitas vezes resvala na gente. Então, assim, tem diversos tipos de situação e é muito difícil lidar. Mas, assim, eu tenho alguns pontos principais. Primeiro, a gente tem que identificar, primeiro passo, identificar o que está ocorrendo. Porque às vezes quando tem um conflito que já está no verbal, quando um familiar já fala assim, eu não quero mais esse profissional, você tem que entender se existe realmente um caso ali. Porque muitas vezes, é o que eu estou dizendo, é uma queixa que não tem a ver com enfermagem. É uma queixa que tem a ver com alguma outra coisa. Ah, o acompanhante pediu um medicamento pro técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem nem enfermeiro a gente não é prescritor. A gente passa pro médico. O médico não prescreveu, às vezes o acompanhante entende que a gente que não quis fazer a medicação. E não, às vezes não está prescrito, o médico não prescreveu. Faltou o contato do médico para explicar pro paciente acompanhante. Então acho que é bom a gente identificar de primeira identificar essa situação. Né? Exato. Muitas vezes eu assim, não tem dados, mas assim, eu poderia chutar que mais ou menos 30% dos casos geralmente é um mal entendido. Tá. Alguém que não explicou alguma coisa, alguém que teve dificuldade de transparecer, de comunicação, às vezes um pouco de dificuldade de compreensão do acompanhante. A gente está nossa população está ficando mais velha, a gente está vendo cada vez mais comum acompanhantes com 80 anos, 85 anos, dificuldade auditiva, visual, cognitiva, também são questões. Acho que o principal é mapear. Tá. A partir do momento que a gente viu que realmente não teve alguma questão que precisa ser resolvida, como ela tinha dado exemplo de conflitos. A gente tira o profissional do foco, tira de perto, jamais conflito direto, jamais embate direto, seja com acompanhante, com paciente ou com colega de trabalho. A gente não deixa conflito direto. A gente separa as pessoas, a escuta ativa com o profissional, e aí no caso, uma discussão com o acompanhante, uma coisa que pra mim funciona muito, você vai ouvir ele falar por uns minutos. Ele vai falar do que tiver, ele vai esvaziar o que tiver na cabeça dele. Depois de 1 minuto, 2, a intensidade vai diminuindo. Ele vai começando a falar mais calmo. E você vai fazendo pequenas perguntas. Uma vez também aconteceu, no corredor o acompanhante estava um pouco exaltado, ele começou a falar um pouco mais alto. Eu falei assim, você se incomoda só a gente falar um pouco mais baixo, porque os outros pacientes vão se incomodar com a gente falando muito alto. Você quer vir para essa linha aqui? Na hora, isso já quebra aquele ímpeto todo de resolver na hora, sabe, de querer um desfecho logo. A partir daí a conversa já vai para um tom mais ameno. Às vezes questão de ego também, né? Tem muito. Eu acho bem importante quando você vai abordar o familiar, o paciente que está exaltado, você sempre falar, eu estou aqui para te ajudar. Exato. Eu só estou aqui para te ajudar. Eu vou te escutar. Você pode falar. Então você, num tom bem tranquilo, Exato. que você vai passar tranquilidade para ele. Ele até vai se sentir mal, muitas vezes, entendeu? Nossa, eu tô aqui, sabe, tão exaltado, e ela vem aqui, ela quer me ajudar. Senta. Você quer sentar? Quer um copo d'água?
entendeu? Me E aí explica vai do que- começo, me Isso, explica do me começo. explica. O que tá Isso já vai acontecendo? estimulando a pessoa a reinterpretar a situação Uhum. e explicar mais devagar, ela já tá de novo Processando. redigerindo, processando. E E às vezes quando você processa, você já processa de uma forma um pouco mais amena. E às vezes o colega, porque geralmente ele vai querer a gente falar do técnico, não, porque aquele técnico e tal. Olha, ele é um técnico muito bom. Eu não tive muita queixa dele. Então assim, você nunca vai falar, ah não, já tô acostumada com esse técnico. Nossa, não se preocupa. Tá? Diminuir o colega. Não, de jeito nenhum. Entendeu? Olha, esse técnico aqui ele é muito bom. Nunca teve reclamação desse técnico. Pode ter tido, mas não vai passar isso para o Exato. Isso familiar. é uma conduta do enfermeiro Isso, que com nós certeza. temos que aprender isso. Isso. E aí ele vai falar, nossa, então talvez tenha uma confusão, entendeu? Mas não se preocupa, tá? Eu vou conversar com ele, a gente vai resolver isso aqui. Tem mais alguma coisa? Daí ele vai nem saber mais o que falar. Por quê? No hospital a gente é o quê? É nutricionista, é psicólogo, a gente é médico, a gente é Aí tudo. tem a A gente é enfermagem. tudo. Então tudo é a enfermagem. Se a enfermagem não resolve, ninguém mais resolve. É. Entendeu? Então por isso. Então esteja sempre aberto. Mas, sempre, tem aquele que é mais exaltado, não precisa aumentar o tom, mas seja firme no que você vai falar. Entendeu? Sim. E aí ele vai ficar vai entender, nossa, eu tô fazendo isso aqui, mas não precisa, entendeu? Ela veio tão assim, nossa, educadamente. Exato, é. Você vai Às quebrar. vezes é porque é uma cascata, né? Ele vai juntando várias coisas. Aí naquele dia específico, uma coisa Isso. mínima. Ele É porque a travou. gente sabe que às vezes a gente liga na nutrição, o jantar do seu fulano, e na 40 minutos. Ele não quer saber se é nutrição. É. Ele quer saber que a enfermagem Exato. tem que resolver. Exato. Entendeu? A É. enfermagem Nossa, tem que resolver. Então, Falando isso Quantas campanhas já atendi? Meu café esfriou. Meu café esfriou. é isso mesmo. sobre soluções, vocês acreditam que a equipe médica sempre tem razão de tudo que eles falam? Para o paciente tem. Na visão do paciente. Na visão do paciente. Porque Geralmente tem. a gente chega, a gente recebe aquela chuva. Quando o médico chega, ai doutor, até esquece de perguntar o que queria perguntar. É, do exame. Aí depois É. que o médico sai, Do faz o remédio. exame, eu digo, ó senhora, o médico estava aqui, você não perguntou? Por quê? Quando o médico chega, o médico é aquela pessoa suprema, né? Nossa, é o Deus, chegou o médico. E a enfermagem sempre tá ali. Então, assim, a enfermagem sempre tá levando, entendeu? Mas a gente tem aquele jeitinho. O enfermeiro, quando ele quer resolver, ele resolve tudo, entendeu? É. Então, até, às vezes assim, até eu posso falar assim, nossa, o enfermeiro resolveu, o médico não resolveu. Eu prefiro falar com o enfermeiro. Porque muitas vezes o que está exigindo, ele quer pedir pro médico, mas não é da área do médico resolver Uhum. aquilo, entendeu? Sim. E Mas também aí- não é da nossa área. É, exatamente. É porque, na realidade, você, como enfermeira, com uma boa pessoa que tem um relacionamento interpessoal maravilhoso, você vai fazer o quê? Você vai lá na pessoa que resolve. É, Você ter essa isso. visão, não é Entendeu? verdade? Isso mesmo. Às vezes o paciente só quer, a família só quer um cobertor. É. Mas aí você faz, tá bom, vai chegar. E nunca chega. Você não dá aquela devolutiva. Você vai no quarto, conversa com o paciente, ele quer o quê? O familiar quer que você retorne, né? retorne. Às vezes Sim. você vai e não retorna. Você precisa da devolutiva. Olha, eu já conversei, já liguei lá no setor responsável. Já tá trazendo cobertor pra você, só um. Quer mais de um? Leva 2. Pronto, acabou. Pra acabar. E Isso essa- é uma forma de deixar uma comunicação efetiva. Porque Isso. não é porque a pessoa pediu uma coisa pra você, você solicitou para outro setor, que você não precisa dar devolutiva. Uhum. Até porque, se de repente você entrou passagem de plantão, você foi embora e não chegou, a pessoa vai lembrar de você. Porque Isso ela mesmo. pediu Você pra que não você. resolveu. Você que não resolveu. Você é o enfermeiro que não vai Então, você prestar. pelo menos falou assim, ó, já solicitei, meu plantão tá acabando, tô indo embora, tá bom? Isso. Qualquer coisa, se demorar mais um pouquinho, você pede pro enfermeiro da noite. E esse é um dos motivos do paciente às vezes ficar crítico. Sim, Essa Isso falta mesmo. de retorno. Uhum. sim, exato. Fica mesmo, viu? O saque Sim. desde da manhã. E eles Então você- sabem nome e sobrenome, né? Com certeza. Então você tem que tentar fazer com ter aquele jogo de cintura e reverter o saque. É tão importante, você reverte e vira Ele um ia saque. trazer e não faz. Vira um Elogio. saque, É. é um saque positivo. É, Porque tem um saque positivo. muitas De vezes. elogio. Sim. Mas vocês, como enfermeiros, conflitos com a equipe médica. Paciente, a gente já sabe que sempre ele vai ter razão. Mas e vocês, atuando diretamente com a equipe médica? Eles sempre têm razão também? Não, de forma alguma. A gente tem que. Eu vou trazer assim, até um contexto sociocultural, né? Medicina no Brasil é uma profissão de elite. Uhum. Então a sociedade já enxerga de outra forma. Sim.
Então, muitas vezes, até por isso que o paciente às vezes cobra o enfermeiro com um pouco mais de intensidade e o médico, porque ele enxerga o médico como uma figura de autoridade no Brasil. Isso não é igual no mundo inteiro. Em outros lugares do mundo é diferente. Mas aqui no Brasil é muito elitizado. Então já tem essa coisa incutida na mente do brasileiro, Cultura, né? de que o médico é uma pessoa, assim, médico, juiz, presidente. É mais ou menos por aí. Então, A comparação é essa. Exato. Verdade. Então tem que ter esse cuidado, né? Então, como isso já é meio enraizado na mente das pessoas, na mente do médico também é. Então, em alguns momentos que ele se vê, pô, tomei uma conduta que não era correta. Muitos têm muita dificuldade de assumir. Muitos médicos têm dificuldade de assumir. Por quê? Talvez ele se sinta rebaixado. Questão de O ego, ego, né? como Uma a questão gente de falou. ego. E é por essa. Não é nem tirando a parte pessoal, assim, mas essa questão sociocultural. Pô, se as pessoas me enxergam como uma pessoa suprema, como uma profissão muito, muito elitizada, eu não posso me rebaixar, pedir desculpa pra uma pessoa que não tá Na mesma altura. na mesma altura. Por isso que a enfermagem tem que se apegar muito a protocolo institucional. Então, quando o médico fez alguma coisa, saiu do protocolo, você como enfermeiro fala assim, doutor, aqui a gente não faz assim. Você pode ter vindo de outra instituição, mas aqui a gente não faz assim. É assim que o enfermeiro É assim que é a deve. conduta. Ó, doutor, a conduta é sua, mas aqui nessa instituição, o protocolo a gente não faz dessa forma. E daí ele vai te respeitar mais, entendeu? Exato. Porque pode até ter alguma questão ali, ele ficar desconfortável, tá? Eu vou fazer assim do mesmo jeito. Tudo bem, então eu vou fazer o relatório, eu vou relatar direitinho da forma que você está fazendo. A gente tem que fazer uma anotação de enfermagem, a gente tem que fazer um checklist, cada instituição tem a sua forma, mas a gente tem que se respaldar principalmente com os protocolos institucionais. E formação científica. Muitas vezes o médico vai te conflitar com alguma coisa que você vai achar estranho. Alguma dose de medicação. Você pode até perguntar pro médico, mas por que essa dose tão elevada? A gente não está acostumado. Você pode até, às vezes, abordar desse jeito. A gente não está acostumado a fazer assim. Você pode explicar por quê? Alguns vão se sentir um pouco acuados e, de repente, pode também E gerar pode um pouco ter de errado desconforto. mesmo, né? Pode ter Isso. errado mesmo. Isso é uma coisa que, às vezes, poucas vezes a gente recebe esse retorno assim, não, ó, gente, realmente a prescrição foi feita Errado. de forma errônea aqui, a gente consertou. Obrigado por ser uma barreira, que a gente tem que lembrar aqui. A gente é barreiras, a gente é barreira para qualquer tipo de seja medicamento, terapia, procedimento e tudo mais. A gente é barreira. E a gente se põe nesse lugar de, ele estudou, eu não vou bater, ele tá certo. E às vezes ele não tá certo, entendeu? A gente tem esse de o médico, a palavra final é do médico. E a gente tá ali pra gente debater, a gente é colega. Que estudou também. Isso, e assim, Tanto quanto. é igual ao hospital público. Ele tem, os médicos lá, eles falam, a gente é colega, a gente tem que Sim. discutir. Uhum. Aí no particular é mais assim, né? O Exato, médico, mas no público você aprende a discutir com o médico, entendeu? A debater. E isso é importante. Né? Porque e a gente tem que falar assim, eu não estudei, você estudou sim, Estudou, entendeu? sim. E ele também estudou, lógico que ele merece respeito. E a gente também merece respeito, entendeu? E estudou, mas às vezes de Isso. formas, visões diferentes, E a né? gente tem que saber que assim, gente, 2 anos da graduação de qualquer área da saúde é igual. É igual, isso. Medicina, enfermagem, farmácia, biomedicina. 2 anos, a gente tem as mesmas matérias. Bioquímica, bioética, anatomia, fisiologia, a gente tem as mesmas matérias. Depois as profissões vão ramificando para ficar mais específico. Mas mais ou menos 2 anos de graduação, toda a área da saúde tem a mesma formação. Depois que vai ramificando. E entender que o propósito comum de todas essas áreas é quem? É o paciente. Exato. Isso. Entendeu, né? Com Isso certeza. mesmo. O foco é o paciente. Sim. O mais importante é o paciente. Já aconteceu também uma situação que, Adriane, não sei se posso falar, você trabalhava junto comigo, que o paciente entrou em PCR. E tinha um enfermeiro que falou o quê? Lembra, Adriane? Sai todo mundo, entendeu? Assim, e ficou aquela discussão, médico, enfermeiro, e até o enfermeiro que estava aqui mais cedo, o Demerson, ele se impôs e falou, gente, a gente tá no PCR. O foco aqui é o paciente. Depois a gente resolve outras Não Não é hora. É. Isso não é hora, PCR, entendeu? pra quem não sabe, é parada Isso. cardiorrespiratória. Exato. É. E aí ele teve que se impor, entendeu? E como a gente era técnica, a gente até admira esse enfermeiro, porque ele teve a postura de um médico que estava discutindo contra o enfermeiro e, gente, aqui a gente tá na PCR. O foco é aqui, entendeu? A gente precisa ter esse foco, entendeu? A gente precisa sempre colocar o foco aqui, No que é o paciente.
A gente trabalha em cardiologia, tem o curso específico de ACLS, né? Para parada cardiorrespiratória pré e pós-hospitalar. Então, o enfermeiro e o médico, eles fazem o mesmo curso. Juntos. O mesmo curso, juntos. Juntos no mesmo aí. dia. O mesmo curso. Todo mundo faz a mesma coisa no curso. E às vezes o enfermeiro passa e o médico é reprovado. Acontece. Então, é isso que às vezes eu falo para alguns colegas. Tudo bem, quando a gente é novo, a gente fica um pouco inseguro de tomar muito à frente. Mas a gente tem que ter conhecimento e saber que em alguns momentos, se você achar que tá saindo alguma coisa do protocolo, ó. Isso. Lembra da CLS? A gente faz assim, ó. Uhum. Vamos seguir a CLS, que é o básico. O básico é ter essa conduta, né? Exato, Mas- exato. Porque o ACLS, ele é uma formação internacional, é um padrão internacional. O enfermeiro médico daqui, dos Estados Unidos, do Canadá, é o mesmo protocolo. Atualizou, o mundo inteiro vai atualiza, receber a mesmo. reciclagem do curso. E atualizou. Então, assim, não tem por que o médico ficar saindo do protocolo. A gente existe um protocolo internacional. Então, quando você vê que às vezes o médico está saindo muito, ó, a É CLS, internacional, vamos não é voltar. rede pública, rede privada, é Não, pra não. todo mundo. Internacional, padrão internacional. Que recebe o mesmo curso quem está na América do Sul, na Ásia, na Europa, na América do Norte, qualquer lugar. Então a gente tem que seguir. É um protocolo internacional. Quando você vê que o médico está saindo muito, doutor, vamos voltar a CLS aqui, ó. Vamos fazer esse padrão, vamos contar, vamos verificar o ritmo. As medicações padrão para esse ritmo são essas. Vamos lá. Muito importante essa fala sua, porque ela aborda muito bem o que é a postura do enfermeiro, né? Como é que a importância do enfermeiro dentro do ambiente de saúde, né? Sim, com certeza. E linkando a essa sua fala, eu queria que vocês falassem sobre o que vocês gostariam, ou têm vontade, ou estudam para isso, ou pensam em estudar, que vocês queriam ver uma mudança na enfermagem. Um exemplo, eu acho que para mim isso não é bom para enfermagem, eu queria que isso mudasse. Teve um participante que falou que queria que a enfermagem tivesse na política para a gente ter mais respaldo com horas trabalhistas, ter respaldo com leis que nos beneficiassem em relação, por exemplo, a descanso, a salário, porque a gente tem menos porque não tem ninguém lá. Porque nós mesmos tiramos disso. Quando tem alguém que tá lá, ele comentou que a pessoa fala, não vou votar em fulano, não. Tipo assim, Enfermeiro, eu tenho que aguentar ele também na política? você entendeu? É. E Tanto que a gente se ama. Tanto que a gente se ama, gente. A gente se ama muito. isso foi um caso, mas assim, tem uma coisa assim que você olha assim e te incomoda, né? Uma coisa que você olha assim na enfermagem, assim, fala, eu queria tanto que mudasse isso. Eu amo essa profissão, mas eu queria que isso mudasse pra ser melhor, mais gostoso de trabalhar. Que você pensa em algo assim? Ó, eu vou puxar um gancho com que o colega falou sobre a questão de legislação. Eu acho que a gente tem mesmo, a gente precisaria mesmo de mais gente na política, da enfermagem, da área da saúde no geral, mas principalmente da enfermagem. Né? Gente, a gente passou por uma pandemia onde a nossa categoria foi que mais morreu gente. E durante a pandemia, as pessoas começaram a chegar a gente com outros olhos. Passou a pandemia, Já esqueceram. já esqueceram. Não faz tanto tempo. Você já esqueceu sobre a importância do enfermeiro e esqueceu toda aquela parte da paranoia que foi dita, da higiene, que hoje em dia não tem essa mais. O pessoal já esqueceu, espirra na sua cara, tosse na sua cara. Na verdade, assim, eu acho que a gente era considerado heróis, Exato. os heróis da enfermagem. Nossa, lá vem os heróis da enfermagem. E tinha aplausos, tinha brinde, e o hospital dava isso, dava aquilo. Passou, Acabou. esqueceu, entendeu? Então, assim, é que nem você falou, precisa-se de pessoas lá pra lutar pela gente, mas é que nem você falou, se alguém falou que, fulano é enfermeira, gente, a gente precisa abraçar, entendeu? A gente não abraça, parece que a gente não quer. Empatia, né, Vicente? Empatia, a gente não quer, porque será que se fosse eu, entendeu? Mas como é fulano, eu não vou apoiar não, porque ela é enfermeira também, ela tem que ficar aqui comigo, ó. Trabalhando também aqui, que vai ficar lá vai chegar, ela vai fazer, a gente tem que pensar isso. E outra coisa também que eu acho importante, leis, descanso mesmo, eu acho importante, porque todo mundo tem hora de descanso. Se a enfermagem for fazer, não pode. É justa causa. E a gente precisa, a gente trabalha, a gente passa 12 horas trabalhando. A gente vai, janta, volta de novo pro setor.
Porque a gente não pode revezar, porque a gente não pode ter um local digno de descanso, entendeu? No Hospital do Trabalho em rede privada, né, que não vou falar o nome, eles reformaram um setor que eles colocaram nesse setor um local de descanso. Que maravilha. Mas é importante ter É. em todos os locais. Tem, Entendeu? Porque Todos. no SUS já não é tão assim, né? tem muitos. De ver pelos corredores, Olha, né? no O profissional SUS, dormindo até dentro do Isso. banheiro. Eu trabalhei, Tem lugar, eu trabalhei no hospital escola, no SUS, que quando eles reformaram também a UTI, sabe, os setores críticos, eles colocaram um setor para a enfermagem descansar. Entendeu? Isso é E isso, aí, mas é um setor, um outro. Tem que ser todos, tem que ser lei. Entendeu? Porque você tem que estar resguardado na lei. Porque senão não vale a pena, entendeu? Porque a gente tem a lei CLT. E eles vão muito, né? Ah, a lei CLT é isso, a lei CLT é aquilo. Então, quando acontecer alguma coisa, eles não querem saber. Só o CLT, mas não tem essa relação de empatia com Não o próprio tem colaborador. humanização, Exato, não tem, é. não tem. É humanização. Entendeu? E às vezes a nossa categoria mesmo boicota, né? Boicota, entendeu? Então, assim, boicota os próprios colegas. A gente não é um classista. Ah, os médicos realmente eles são unidos, gente. Sim. E tá certo. E tá certo. Sim. A gente Certo. precisa A gente ser tem que assim. aprender. A gente, tem que e a aprender. gente não aprende. A gente parece que quando um colaborador, que nem você falou, né? O colaborador chegou ali, vai tomar meu lugar. E não vai. O seu Tem lugar, lugar vai pra todo estar ali. mundo. Por que você tá tão abalada? Você tá É. fazendo o que de errado, entendeu? Tem lugar para todo mundo. O lugar é seu. Você não precisa prejudicar o colega achando que ele vai te prejudicar. Aí você não acolhe porque você acha que aquele colega vai te prejudicar. Então não vou acolher. Eu vou querer que ele se dê mal para ele sair. Mas para quê? Se o seu lugar já está ali. Entendeu? Vocês acham que na faculdade já deveria ter essa abordagem? né? Sim. Porque eu já escutei pessoas falando que na faculdade já dá para identificar Uhum. E a gente identifica, a gente sabe. o tipo da pessoa, entendeu? Assim, mas você acha que na faculdade deveria ter uma matéria, se bem que essa matéria aqui já é uma matéria, porque é um relacionamento interpessoal. Tudo isso que vocês estão trazendo pra gente, todo esse conteúdo é voltado de como que a gente tem que se comportar dentro do ambiente de trabalho, seja ele qual for, seja ele um hospital público particular, seja clínica, seja parte estética, porque você vai ter outras pessoas trabalhando com você. Então, você está trazendo todas essas vivências para a gente aprender como nós devemos ser como profissionais. Uhum. Mas você acha que deveria ser uma coisa mais cirúrgica? Mais voltada para isso mesmo? Você não pode atuar assim... Uma matéria, você está falando, uma matéria só falando sobre isso. Só falando sobre como atuar, como você deve se comportar, o que não fazer com o seu colega, o que vai deixar nossa classe feia, porque é feio quando um enfermeiro tá julgando o outro, falando mal do outro para outra categoria, ou entre Isso eles mesmo. Não, e o pior é outra categoria. Você está falando do seu enfermeiro para um médico. Exato. Eu acho esse é o pior, entendeu? Tipo, você está trabalhando com um médico ali, aí fala, doutor. Aí o doutor fala e você fala também. Entendeu? Olha o nível. É antiético isso, É né? antiético. E a gente aprende isso em ética, né? Exatamente. Então, assim, mas tem isso. Então, por isso que enfraquece tanto a nossa classe. Entendeu? E eu acredito ainda que deveria, eu não tinha parado para pensar nisso agora, mas me puxou esse gancho. Deveria mesmo, na graduação, a gente já ter essas matérias de história da enfermagem, Isso. que... Sabe uma coisa que eu tava pensando? Todo mundo conhece Drauzio Varela, médico. Cadê o Drauzio Varela da enfermagem? A gente não tem. A gente não tem exemplos históricos, a não ser Florence e o início da enfermagem. A gente não tem uma história de enfermeiros que fizeram diferença. E a gente teve muitos enfermeiros que tivessem, principalmente em cuidados com curativos. A gente tem muita gente. Tem gente que tá viva, que fez parte de história de sabe? Paliativos também. Paliativos Cuidados também. paliativos também. Que agora eu não lembro de cabeça, mas cuidado paliativo eu sei que tem pessoas, enfermeiras excelentes, Sim. que são, assim, pioneiras, Exato. assim. Porque as pessoas veem o cuidado paliativo como decreto de morte. Porque Exato. o cuidado paliativo você sabe que você vai morrer. Sim. Mas você não tem que morrer definhando numa cama. Exato. Não é isso? Você tem Todos nós vamos, né, Elisane? Isso. É. Mas tem que ter uma dignidade. E o enfermeiro do paliativo é muito importante. A gente tem um grupo do paliativo lá. Então, ele acolhe não só o paciente, a família. Família, um com todo, faz certeza. parte. entendeu? Eu acho muito importante. Sim. Então eu acho que seria uma coisa interessante, porque a gente não tem. Parece que a enfermagem não tem um passado. Isso. Tem aquele passado lá no início que ninguém mais sabe. Junto no começo, A gente já não vive mais nesse mundo. 1854. E a gente não
tem exemplos pra gente falar, poxa, esse enfermeiro é um cara legal. Pô, o que o cara faz, ó. O cara fez tal coisa muito mesmo. interessante. E tem Então tanto falta a gente ter exemplos pra gente admirar a pessoa e a nossa profissão. Se tem essas pessoas vivas, nós vamos Ó, fazer um desafio igual pra a cama. faculdade, pra trazer essas pessoas. Ó, a é gente igual a precisaria. cama. Condições. Jack. Quem foi? O enfermeiro que fez o Jack lá pra pegar peso. A cama que não é manivela, a cama automática. O enfermeiro, Foi porque ele tá invenções ali. dele, né? Assim, De enfermeiros, tem né? muitos Enfermeiros. enfermeiros. Tem muitos enfermeiros realmente no Instagram, mas sempre levando a coisa pra comédia, entendeu? É. Não tem aquela, né? Sim. Aquela É admiração. legal também, porque a gente Também, são os poucos exemplos que a gente viu de um enfermeiro que faz alguma coisa diferente e se destaca, mas a gente precisa puxar pra dentro da área mesmo. Isso. A gente precisa resgatar nossos heróis da enfermagem Isso mesmo. pra que a gente tenha admiração por eles e pela profissão que a gente Isso. tem. E eu acho que Porque isso vai. Eu vejo como uma profissão maravilhosa. Com Sim. certeza. Só que dependendo de como você trabalha, onde você trabalha, com quem você trabalha, você acaba tendo uma visão deturpada, assim, uma Isso visão mesmo. totalmente errônea Sim. por conta, às vezes, do próprio ambiente ou de uma pessoa, de algumas Isso. pessoas que às vezes você não tem aquela fortificação emocional. Uhum. Sim, E aí você acaba falando, não quero mais isso, algo do tipo, entendeu? exato. E essa contribuição é importante. A gente queria perguntar pra vocês sobre, que a gente tá finalizando nosso podcast, né? Como eu falei. Na segunda temporada. Não, na realidade, a gente falou isso. Episódios, A gente né? falou isso pra todos. Tem A muita coisa. A gente queria 3 episódios em um só. Gravar vários. Mas hoje, neste momento, pra gente finalizar assim, fazer a saideira, a gente queria vocês como enfermeiros experientes, né? Que são maravilhosos, porque eu percebi que os dois têm muito essa questão da empatia Acolhimento. não é com o técnico, não é com o enfermeiro do lado, com chefia, não. Empatia com o ser humano, que é o real motivo desse trabalho. Que é a empatia com o ser humano, é você saber lidar com gente, saber lidar com pessoas que você está trabalhando com o seu paciente e se sair da melhor forma possível e ainda assim ser admirado pelos colegas, por você mesmo, pela sua família, né? Queria que vocês falassem para quem vai iniciar a graduação ainda, para quem pensa em fazer, se vocês aconselham mesmo fazer essa não, né? A nossa profissão. Sim. Olha, eu com certeza eu falo, gente, venha, a gente precisa de gente boa, a gente precisa de gente de coração, a gente precisa de gente com conhecimento, com disposição. A gente precisa de gente mesmo. Isso. Como a gente tava falando, a gente é o maior exército de área da saúde que tem. Então a gente já é muita gente e precisamos de mais pessoas. Então eu encorajo qualquer pessoa que tenha vontade, tenha curiosidade sobre a área, venha. Tem muita área de conhecimento, as pessoas não sabem. Às vezes é difícil explicar para nossa própria família o que a gente faz. Porque a família às vezes sabe o que o técnico faz. Pô, dá um banho, dá medicação. Enfermeiro. Não, enfermeiro é a gestão dos cuidados, curativo. Mas assim, até a nossa família não entende muito bem. Então é legal que quem quiser, venha. Venha pro lado branco da força. Venha pro lado branco da força. Mas a gente precisa de gente boa, gente de coração, a gente tenha vontade, pra que a gente sabe que as coisas não vão acontecer de uma hora pra outra, mas tem que ter gente nova, com um olhar diferente, um olhar novo, pra que a gente consiga ir melhorando a nossa profissão, a gente ser mais reconhecido, a gente ser admirado até por outras áreas da saúde mesmo. Não, Pra a gente não conseguir pode nosso tirar o espaço. brilho da enfermagem. Né? Exato. A gente conseguiu todo o destaque, toda essa memória que teve na pandemia, que acho que é um símbolo de orgulho para todo mundo. E assim, a gente tem que ampliar isso, não é estagnar nem diminuir a admiração que tinha Então na pandemia. faça a enfermagem. Faça enfermagem, com certeza. E eu acho assim, quando eu ia começar a fazer enfermagem, que eu perguntava para as enfermeiras, muitas falaram, não vai fazer enfermagem não, olha eu aqui. E assim, eles não te estimulam, elas não estimulavam, falavam, eu vou fazer enfermagem. Não faz não. O que você acha? Não faz. Isso é muito chato, porque às vezes você quer fazer isso, dá um E quando você tá fazendo, a pessoa fala, você tá fazendo enfermagem? Nossa, já começou errado. Todo mundo acho que já passou por isso. Você não vai ganhar dinheiro. Você não vai ser nunca, né? Nossa, Mas essa é... não é, mas eu acho assim, não faça isso, entendeu? Não faça isso com o técnico ou com a pessoa que não passou, que não trabalha na área. Dê força, sabe?
dê força à pessoa, mas vamos fazer mesmo como ele falou. Vem pro lado branco, vamos fazer diferente. A gente consegue fazer diferente. Eu não consigo. Nós estamos nesse grupo, fazendo esse trabalho, com uma das professoras mais exigentes dessa faculdade. Ela extraiu o máximo da gente pra gente fazer esse trabalho. Tá gravado. Ela vai ouvir isso aí. Ai, pronto, desculpa. Vai ler isso. Se puder cortar depois. E aí, a gente tá muito orgulhoso. Entendeu? Porque... E mais ainda, por vocês, todos que a gente convidou, vieram e deram o melhor. Eu tô... Mas a gente fica muito feliz também. Eu estou bestificada. Mas assim, eu digo, a gente fica muito feliz porque a gente, né, esse elo de enfermagem. A gente fica muito feliz por ter pessoas querendo querendo entrar na enfermagem. E outra coisa, você que tá aí, não importa a idade, vem estudar. Gosta de enfermagem? Vem. Eu posso falar? Pode. Vem. Sabe por quê? Porque você é muito importante pra gente. E a gente precisa de pessoas, que nem você falou, de coração bom, entendeu? Que olhe o outro lado do paciente. Não só olhe só o paciente ali numa cama, mas olhe o paciente que além daquela doença. Além daquela doença, porque ele é tão importante pra alguém, gente. Entendeu? Ele é o amor da pessoa, então cuida bem dessa pessoa. Pensa assim, poderia ser eu, poderia ser meu filho, e realmente, poderia realmente ser. Então, acolhe o paciente, acolhe o familiar. É muito importante o enfermeiro do paliativo, porque ele acolhe o paciente, ele acolhe o familiar. Você tá falando uma área da enfermagem, o enfermeiro do paliativo. E a enfermagem é um leque, gente. É enfermagem pediátrica, é enfermagem cirúrgica, é enfermagem intensiva, científica. Tem tantas áreas, entendeu? Vem, sabe? Nunca é demais. Chama de novo, Elisângela. Vem, nunca é demais. Vem pra enfermagem, você também vem! Mas eu queria só finalizar dizendo que, realmente, reforçando, né? A gente precisa de gente boa, precisa de gente séria que venha com vontade. A nossa área precisa. E a gente fazendo bons profissionais hoje, a gente vai ter um futuro de bons profissionais. Mesmo. E é quando a gente vai precisar. Nós. Então, exatamente. Nossos filhos. Então, pensando de certa forma até egoísta também. Mas assim, naturalmente, todo mundo vai precisar em algum momento. E é bom que a gente tenha a melhor qualidade possível, que tenha pessoas que estejam de coração. A melhor coisa qualquer coisa que você precisa na sua vida. Se você encontra um profissional que ama o que faz e que faz muito bem, você se sente realizado, porque a pessoa te entrega o melhor do trabalho dela. É o que eu sempre digo. Quem serve é servido. Isso. Exato. E quem serve só recebe de volta coisa boa. Isso mesmo. Entendeu? O retorno é positivo. E não tem como você dar o bom e receber o ruim. Entendeu? Em algum momento, o bom vai voltar pra você de volta. Sim, entendeu? sim. Não vai... Coisa feia, voltar de volta. E seja o melhor, sabe? Seja o melhor na sua profissão. Isso. Se você é um gari, seja o melhor. Se você é um médico, seja o melhor. Se você é um enfermeiro, seja o melhor. Se você é um aluno, seja o melhor. Seja o melhor. E sempre estude, não pare, entendeu? Sempre estude, se atualize. Desenvolve. Isso mesmo. E a nossa área se desenvolve muito. A gente pensa, né? A gente às vezes fica... Não sabe, né? A gente não se compartilha muito. E eu até tava reparando assim, é difícil a gente ter uma conversa de enfermeiros sobre enfermagem. Geralmente a gente sai do plantão, a gente conversa sobre qualquer outra coisa. Mas eu acho importante esse período de interação mesmo, assim. O trabalho também é um ambiente social, né? O trabalho não é só trabalho, também é um ambiente social. A gente praticamente faz famílias no trabalho. A enfermagem, geralmente, quando você vai fazer o aniversário do seu filho... Quando você vai fazer o aniversário do seu filho, você vê que tá seu plantão todo no aniversário do seu filho. Então é assim. Então, acho que é isso. Então é isso. Gente, muito obrigada. Quer falar? Pode falar. Não, já te agradeço pelo convite de vocês. A gente já ia agradecer, você agradeceu primeiro. Não, a gente agradeceu primeiro. Fico muito feliz, minha primeira experiência em podcast. Eu também. Vamos Então, mais, ficamos muito felizes, ficamos muito honrados de ser convidados. Vocês não sabem como, nós estamos muito felizes pela presença de vocês. E a gente sempre fala por vocês, pela faculdade ter abraçado a nossa ideia, Muito porque legal a faculdade a iniciativa, abraçou.
O dono da faculdade, o diretor da faculdade, o Dr. Joey, abraçou, a gente agradece ele, agradece a faculdade de CTA, a professora Elisângela, Amplim. que mediou. Elisângela, minha xará. A professora Elisângela que mediou E a esse conflito, que mediou esse trabalho. A professora Rosângela, que colocou esse desafio para nós e confiou, né? Muito legal. isso. Vocês Muito saíram obrigada muito bem, mesmo. saíram muito bem E ela mesmo. confiou em vocês porque vocês têm potencial. É. Vocês Vocês vão falam longe, muito gente. bem, vocês estão bem Isso organizadas. Ai, Eu cheguei aqui nervoso, agora eu tô algum Eu também. Vamos começar de novo. Mas muito É bom, isso, muito gente. obrigada, faculdade, né, por ter recebido a gente. Entendeu? A Muito equipe, o importante. Instituto, né, Educacional Avalanche, Muito que é bom. o- Vocês que estão de eles parabéns. são, maravilhoso. que fazem, né, todo Eu não, esse... isso eu não conhecia, trabalho. gostei muito da faculdade, achei bem acolhedora. Gosto muito dessa parte de acolhimento, a Adriana sabe. É, Então achei muito acolhedor, né? muito legal. Vocês são Gostei. de A estrutura parabéns. tá ótima também. Muito legal. obrigada, Muito bom. gente. A gente agradece. Deixando Obrigada, um recadinho gente. para os espectadores que se você quer se diferenciar, Vem pro Vem pro CTA. as inscrições estão abertas. Faz de novo pra gente fazer também? Bora. Vamos, fala. E deixando um recadinho para os espectadores, se você quer se diferenciar, Vem pro CTA. As inscrições estão abertas. Ai, gente. Isso aí, gente. Aê.